versículo 37. Marcos capítulo 6, versículo 6, versículo 37. Aleluia. Tem um microfone ligado aí. Aleluia. Acharam? Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-vos de comer. E eles disseram: iremos nós e compramos 200 dinheiros de pães para lhe dar de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo ele, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhe que fizesse assentar-se a todos em grupo sobre a erva verde. E assentando-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, levantou os olhos aos céus e o abençoou. E partiu os pães e deu aos seus discípulos para que o pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixinhos por todos. E todos que comeram ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pães, de pedaços de pães e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Deus abençoa, Senhor, a tua palavra esta noite e manifesta o seu poder. Amém? Isso, podemos sentar. Glorioso Deus e eterno Pai. Sim, meu Deus e meu Pai. Estende as suas mãos poderosas, Pai, em todos os lares na face dessa terra, aonde estiver uma pessoa enferma, Pai, em qualquer país, sejas tu, Senhor, com essas vidas, Pai. Cessa, Senhor, as guerras que estão se levantando. Elimina, Senhor, essa ira, essa fúria do homem, Pai. E no nome do Senhor Jesus, resgata as almas que estão perdidas. Alcança aqueles que estão distantes de ti, Senhor. Abençoa. Cura o enfermo, o paralítico, o cego, o mudo, o surdo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão acamados nas camas de hospitais, e levanta o teu povo, porque tu és grande e poderoso para isso. E eu creio, Senhor, na tua palavra e no teu milagre. Não importa, Senhor, não olha, Deus, para as nossas ignorâncias, mas olha, Senhor, para as nossas necessidades. E abençoa o teu povo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Olha, eu quero uma bênção. A Bíblia diz que Jesus saiu para o deserto, não chamou ninguém. Mas a multidão acompanhou Jesus. E lá no meio da relva, o povo rodearam Jesus. E Jesus começou a ensinar o caminho da fé e da verdade e da salvação. Mas o povo não saía dali para hora nenhuma. Eles permaneceram ali. Depois de 3 dias que estava ali, Jesus tinha que sair daquele lugar. Então Jesus disse aos discípulos: olha, tem que comer a este povo, porque há 3 dias está comigo, e eu não posso despedi-los para que não se deixem no meio do caminho. Então os discípulos disseram: mas Senhor, iremos nós comprar 200 dinheiros, que é denário, 200 dinheiros de pães
para dar-lhe de comer. Aí Jesus perguntou, porque Jesus sabia que alguém que estava ali no meio da multidão tinha alguma coisa. Então Jesus disse: quantos pães tens? Ide ver. E o discípulo viu aquele jovem que estava com 5 pães e 2 peixinhos. Mas aquele jovem não fez nenhuma confusão para poder entregar, né? Do jeito que Jesus disse, ele foi e entregou os 5 pães e os 2 peixinhos para os discípulos levaram até Jesus. Se Jesus não abençoasse, aqueles pães não passavam dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Mas olha o que é o poder de Deus e o amor verdadeiro de quem faz. Amém? O povo estava ali ansioso, não só somente para ouvir Jesus, mas também para receber uma bênção. Hoje, quando nós vamos na igreja, nós não vamos simplesmente para ouvir só a palavra, mas também para sair da casa do Senhor abençoado. Aleluia, Jesus. Essa é a visão do crente. Aleluia, Jesus. Aí Jesus pegou aqueles pão e os peixinhos, apresentou aos céus e abençoou. Diga comigo, a bênção de Jesus. A bênção de Jesus Não tem dinheiro que pague. não tem dinheiro que pague. Porque olha, irmão, às vezes a pessoa fala: eu fui no médico e o médico aquele médico é ótimo, é bom. É bom mesmo. Mas quem opera naquela mão daquele médico é Jesus. O verdadeiro médico, já li na sua vida, irmão, não é aquele que está te consultando e aplicando os remédios para você. É o Senhor Jesus que orienta e abençoa as mãos daquela pessoa para te ajudar. Aleluia, Jesus. Quando nós conseguimos uma bênção, uma cura através da medicina, quem está na direção, na frente de tudo isso, é Jesus. Aleluia. Quando você chega no hospital, com fé, o Senhor já está lá. Verdade, Jesus. E o Senhor já escolheu o profissional que vai te atender para te abençoar. Aleluia, Jesus. Aí você sai dali, né? A pessoa sai de lá e diz: vixe, olha que médico maravilhoso. Esse médico é bom, é o melhor que tem. Não foi o médico que fez a obra. Quem fez a obra foi Jesus. Aleluia. Mas às vezes nós deixamos de elogiar o Senhor, de dar graça ao Senhor, para elogiar o homem. Né? Antes, é claro que você tem que valorizar o médico que te atende bem, sim. Amém? Mas antes disso, agradeça primeiro a Jesus. Aleluia. Porque ele disse assim: ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Eu não critico ninguém por causa disso, porque às vezes a pessoa não espera, né? Às vezes nem a lembra. Ele está tão empolgado ali, esperando uma cura, uma bênção através da medicina, daquele médico ou daqueles remédios, que ele às vezes até esquece. Não é que ele seja errado, não. É que ele seja, às vezes, assim, meio lerdo para entender as coisas. Amém? Então, primeiro, a gente tem que fazer assim: ó, Deus preparou um médico especial para mim. Amém? Deus abençoou aquele homem através da medicina e eu estou curado. Aleluia. Amém? Nós vemos, irmão, dinheiro não cura ninguém. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mas quando venha a hora, não tem que escapar. Não sei se está vendo, está passando toda hora, toda reportagem na internet, né?
um homem famoso, rei do basquete, né? Mas foi, Oscar Schmidt. Era um homem bom? Segundo o que nós vemos, era. Segundo o que vemos, a fama, tudo que ele passou, os amigos com quem ele viveu, parece que era um homem bom, não sei. Não convivi com ele, não sei quem é ele. Só conheço pela fama, né? Mas chegou a hora, irmão, vai. Não tem outra alternativa. Quando Deus puxa a cordinha, não tem que escape. Entendeu? Por quê? Porque é a hora. Quando o dia que nós nascemos, nós recebemos duas coisas. E qual é as duas coisas que nós recebemos primeiro? Primeiro recebemos a promessa. Nós não sabemos o dia, mas Deus já tem o dia marcado. Deus já tem o dia determinado. Por isso é que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, para que seja acrescentado os seus dias de vida na terra. Ele disse muito claro, na terra. Amém? O tempo que nós vivemos aqui depende um pouco de nós. Amém? Por quê? Deus marcou às vezes para você 60, 70 anos, o que seja. Mas você foi uma pessoa honesta, honrou teu pai e a sua mãe. Qual é o primeiro pai que você honra? É Deus. A partir que nós honramos ao Senhor, Ele nos acrescenta os nossos dias de vida, para que servimos de exemplo para outras pessoas também chegar a Deus. Amém? É muito importante, irmão. Às vezes a gente fala assim: honra o teu pai e a tua mãe. Está pensando que só aquele que gerou nós aqui. Não. Não é aquele. Primeiro pai é Jesus. Porque o meu pai celestial é o pai do meu pai terrestre. Amém? Carnal. Jesus disse claro: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Nós não temos resistência em nossa carne. É tanto que às vezes uma pessoa morre por aí, com 3 dias já está podre. Né? Por quê? Porque a carne é fraca. A carne não aguenta calor, não aguenta frio, não aguenta nada. Amém? Agora, se nós estamos em Deus e Deus está em nós, então nós somos mais resistentes. Amém? Porque Deus está no controle. Quando Jesus reuniu esse povo ali, Jesus passou 3 dias ensinando. Você já pensou o que é 3 dias e 3 noites? Só falando da salvação, da cura, da libertação, do como o homem deve andar, como o homem deve fazer, como a vida tem que ser. Jesus passou 3 dias naquela relva falando para o povo. E só que ele viu uma coisa: o povo estava se enfraquecendo. Jesus não, Jesus estava normal, porque a vida de Jesus era diferente. Mas o povo estava já se enfraquecendo, mas não saíram dali. Então Jesus disse: eu preciso ensinar em outros lugares. Eu tenho que despedir esse povo, né? Então ele chama os discípulos e diz: olha, dê de comer a esse povo, para que ele não desfaleça no seu caminho. Aí o discípulo vai se justificar. Teremos que comprar 200 dinheiros de pães para alimentar esse povo? Ele diz: quantos pães tens? Quando Jesus disse para essa pergunta, os discípulos não sabiam se existia pão ali naquele lugar. Mas tinha alguém que tinha. Amém? Aí Jesus disse: traga o arqueiro. Olha bem, leva até Jesus. Às vezes a maior parte do povo, ele quer que Jesus traz. Não, irmão.
É nós que temos que ir até Jesus. É nós que dependemos de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Tanto eu preciso de Deus, como Deus também precisa de mim. Você compra uma ferramenta que você não vai usar? Não. Aqui está. Se Jesus nos concedeu a vida, é porque Ele precisa que nós levamos a palavra dEle em todos os cantos do mundo, irmão. Mas hoje grande parte dos cristãos tem vergonha de dizer que é cristão. Mas não tem de correr atrás da bênção. Quando nós somos fiéis a Deus, a bênção nos persegue. Amém? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, que hoje te ordena, e cuidar de cumprir todos os seus estatutos e os seus mandamentos, então virão todas essas bênçãos e te seguirão. Aí Deus começa a falar: bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será no entrar, bendito será no sair, bendito o fruto da tua maçadeira e das tuas vacas. Deus abençoa tudo. Ele diz mais, né? Aquele que faz isso, as bênçãos o persegue. Mas ele disse: virão todas essas bênçãos e te seguirão. Mas lá no mesmo capítulo, no versículo 15 em diante, diz assim: se não ouvir a voz do Senhor teu Deus, e não cuidar de fazer os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições e te seguirão. Aí é maldito no campo, maldito na cidade, maldito no entrar, maldito no sair, maldito o ventre da abeçadeira, maldito tudo. E a maldição os seguirão. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar no primeiro, né? Não é? Vamos abraçar o primeiro. Do primeiro até o 14. Porque lá no versículo 13, se eu não me engano, Jesus diz assim, Deus diz: eis que colocarei por cabeça e não por cauda, estará por cima e nunca por baixo, emprestarão a muito, mas não tomarão emprestado. Porque a bênção do Senhor te segue, irmão. E quando a bênção do Senhor nos segue, é porque nós estamos dentro do propósito, do padrão que Deus quer que nós estejamos. Jesus, glória a Deus. Às vezes, falhamos sim. Às vezes, não damos a verdadeira importância que tem. Mas quando você reconhece que você está falho, volta e toma um caminho direito. Aí você vai ver que Deus vai mudar a sua história. Amém? Para que Deus enviou Jesus? Jesus não veio só para curar os enfermos, não veio? Vendo? O propósito de Jesus na face da terra, não era de curar ninguém, não. O propósito de Jesus é de salvar a alma, irmão. Entendeu? Porque a carne ela vai apodrecer. Entendeu? Mas a alma não. A sua alma vai viver eternamente, seja lá onde for, mas vai viver. Vai ter uma eternidade. Porque o espírito não morre. O que morre é a carne. O espírito não morre. Então é por isso que nós temos que conservar a nossa carne, porque o espírito que Deus nos deu está dentro de nós. Está dentro dela. Amém? Quando você cuida da alma, você cuida de tudo. Quem dá valor na sua própria alma? Levante a sua mão. Jesus. Olha bem. Como que eu vou dar valor na minha alma?
De que forma que eu vou dar valor na minha alma? Exatamente. Está sempre na presença de Deus. Quando você erra, você vai aos pés dele. Que a Bíblia, a palavra dele diz que ele é poderoso e justo para nos perdoar, para nos abençoar. Só que o perdão, irmão, que nós pedimos a Deus, não tem que sair só da boca, não. Ele tem que sair de dentro do coração. Às vezes a pessoa vai indo muito bem. Quando a luta chega, ele desfalece. Quando a luta chega, ele se afasta de Deus. Porque não suporta a luta. Irmão, a luta ela precisa nos aproximar de Deus. Porque só o Senhor Jesus pode entrar na nossa vida, na nossa luta, irmão. Quando nós deixamos isso de lado, quem aproxima da gente é o inimigo. E aí, o trabalho do inimigo é deixar você cada dia mais distante de Deus, cada dia mais destruído. Mas se na luta mais difícil você falar assim, não, eu creio, meu Deus, Ele é poderoso, Ele vai me justificar e vai me abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, se for da sua vontade, que eu sei que não é, que eu sofro assim, seja feita a tua vontade. Mas se não, Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, cuida de mim, Senhor. Aí você vai ver que Deus vai se aproximar de você. Deus vai encostar em você. Deus vai guiar os seus passos, os seus caminhos e a sua mente, o seu coração. Aleluias. Mas se nós deixar desviar o nosso coração da palavra de Deus e do propósito de Deus e se afastar, a derrota é certa. Davi disse assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vou na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje o crente fala assim, eu não vou na igreja hoje não. Eu estou cansado. Eu estou doente. Aí que tem que ir, irmão. A minha luta está grande, eu não vou na igreja hoje não. O inimigo fala, não vai não, fica em casa. Eu fico mais você. Aí é que isso que acontece, entendeu? Você fica em casa, o inimigo fica junto. Entendeu? Eu vou buscar a palavra de Deus e a minha promessa. Aleluia. Deus tem uma promessa para mim. Glória a Deus. E a promessa que Deus Aleluia. tem para mim não é de perca não. Não é de derrota não. A promessa que Deus tem para mim é de vitória. Aleluia, Jesus. E eu vou buscar a minha promessa. Esteja em Pedro, não esteja como tiver. Vai buscar a Deus que vale a pena, irmão. Aleluia, Jesus. Não foi à toa que o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele sabia que na casa do Senhor, aquelas pessoas que iam com ele, iam ser abençoadas. Amém? Amém, Jesus. Quando nós afastamos da casa de Deus, Deus entristece com nós, sabia? É a mesma coisa de você, do seu filho falar, pai ou mãe, eu vou almoçar com a senhora. Você fica todo cheio de alegria, né? Chega na hora, ele não aparece. Porque o que acontece? Qual é o seu sentimento? Tristeza. Decepção. Né? Assim é Jesus. Jesus nos espera, irmão, na igreja nos dias de culto, sabia? Jesus nos espera aqui para nos abençoar. Aleluias. Então, não desista, por mais grande que seja a sua luta, não perca a oportunidade de ouvir Deus falar.
O que eu estou falando aqui, não estou falando de mim, não. Eu estou falando de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu estou falando daquilo que nós devemos fazer para Jesus, para que possamos ser alcançados por Ele. Amém? Jesus. Se você, por exemplo, se a pessoa não trabalha, ele chega numa porta de uma firma e fala: eu vim buscar meu pagamento, você tem aí? Será que ele tem? Não. Por quê? Não trabalhou. Não trabalhou. Quando chegaram diante de Deus, o que você fez com a palavra que eu te dei? O que você fez com as bênçãos que eu tinha para você distribuir ao meu povo? Entendeu? Deus vai cobrar sim, irmão. Verdade. Às vezes a pessoa fala: ah, Deus não é vingativo. Olha, irmão, cuidado com essa palavra. Porque a Bíblia diz assim, ó, que Deus é um Deus grande, justo, grande em amor e benevolência, que é misericórdia. Mas Ele é um Deus vingador e guarda a ira contra o seu adversário. Aí a pessoa diz: ah, mas o adversário de Deus é só o diabo, né? Não. Aqui a palavra de Deus diz: aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entendeu? Então não é só o chifrudão lá que é inimigo de Deus, não. Tem muito ser humano aí que é. Entendeu? Porque Deus é justo. Então, se você anda na verdade, no caminho da verdade, Deus vai te abençoar. Mas se você não anda, Deus não tem compromisso. Deus só tem compromisso com aquelas vidas que tem compromisso com Ele. Se eu não trabalho, eu quero receber. Se eu não oro, eu quero bênção. Se eu não busco, eu quero bênção. É claro que a pessoa às vezes trabalha o dia inteiro. Eu sei que é difícil. Eu já passei dias e semanas e meses trabalhando em cima dos andaimes, construindo a casa de Deus, jejuando, orando e cantando em cima do andaime. Entendeu? E quando era de tarde que eu tomava meu banho, eu não ia para casa, não ia para o culto primeiro. Depois eu ia para casa. Bem? E fui feliz e sou feliz até hoje. Porque Deus cuida de nós. Né? Então é necessário que a gente observe bem a palavra de Deus e vivemos ela. Porque não adianta nada nós só ler a Bíblia como se lê um gibi. Não. Você pega a Bíblia, abre ela, você lê, você vai chegar num ponto, num versículo que vai falar com você. Vai mexer com você. E vai fazer você parar naquele versículo ali. Quando chegar nisso, não passa ele não. Lê ele e medita o que Deus está falando para você dentro daquele versículo. Amém? Porque a Bíblia aberta, a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando. Amém? Ficamos em pé.